Era uma manhã cinzenta em São Paulo. O trânsito engarrafado parecia refletir o estado de espírito de Gabriel Mendes, um jornalista conhecido por suas posições liberais e críticas mordazes. Sentado no banco do passageiro de um táxi, ele revisava mentalmente as anotações para sua próxima matéria. O tema? Um homem chamado Bukele, cujo nome havia virado sinônimo de resistência cultural e polêmica nas redes sociais. Gabriel não conseguia entender como alguém com ideias tão ultrapassadas poderia atrair tanta atenção. Chegando ao pequeno teatro onde Bukele faria sua palestra, Gabriel percebeu que a fila para entrar já estava enorme. Ele revirou os olhos, resmungando sobre como as pessoas eram facilmente manipuladas por discursos emocionais sem base lógica. No entanto, algo dentro dele insistia em querer compreender melhor esse fenômeno. Talvez fosse curiosidade profissional, talvez algo mais. A sala estava lotada quando Gabriel finalmente encontrou seu lugar na primeira fileira. Bukele subiu ao palco com uma postura tranquila, mas imponente. Ele era alto, vestia roupas simples e carregava uma energia que parecia hipnotizar a plateia. Gabriel observava tudo com desdém, preparando-se para zombar das falas que ouviria. Mas então Bukele começou a falar. Vocês vivem em uma época de excesso de informação e pouca sabedoria, disse Bukele, sua voz ecoando pelo ambiente. Somos ensinados a valorizar números e gráficos, mas esquecemos o que realmente importa, conexões humanas. Gabriel franziu a testa, incomodado com a simplicidade do discurso. Quando chegou a hora da sessão de perguntas, ele levantou a mão rapidamente. Bukele, você fala muito em conexões humanas, mas isso parece vago demais, disse Gabriel com um sorriso irônico. Como alguém pode medir essa tal sabedoria que você menciona? Não seria apenas romantização de conceitos ultrapassados? O silêncio tomou conta do espaço. Todos esperavam pela resposta de Bukele, que encarou Gabriel com calma. Medir sabedoria é impossível, porque ela não é um dado estatístico, respondeu Bukele. Mas posso te perguntar, Gabriel, quantas vezes você já parou para ouvir alguém sem pensar em como rebater? Quantas vezes você realmente se conectou com outra pessoa, além de usar palavras como armas? Gabriel sentiu um aperto no peito. A pergunta era direta e cortante, atingindo-o de maneira inesperada. Ele tentou manter a compostura, mas notou que seus pensamentos estavam confusos. Após a palestra, enquanto todos saíam, Gabriel permaneceu sentado, olhando para o palco agora vazio. Algo havia mudado dentro dele, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente o que. Naquela noite, em seu apartamento, Gabriel tentou trabalhar na matéria, mas as palavras de Bukele continuavam ecoando em sua mente. Ele decidiu pesquisar mais sobre o homem que tanto o irritava. Foi então que descobriu detalhes surpreendentes sobre a vida de Bukele. Nascido em uma comunidade rural isolada, ele havia enfrentado preconceitos e dificuldades desde cedo, mas sempre defendeu a importância da cultura local e da solidariedade entre as pessoas. Cada artigo que Gabriel lia parecia revelar uma nova camada do personagem enigmático que ele julgara tão superficialmente. Enquanto navegava pela internet, Gabriel recebeu uma mensagem de sua editora pressionando-o por resultados. Ela queria algo provocativo, algo que causasse impacto. Gabriel hesitou antes de responder. Pela primeira vez, ele não tinha certeza do que escrever. Sua dúvida crescente era alimentada por uma sensação desconfortável de que talvez ele tivesse subestimado Bukele, e talvez a si mesmo também. No dia seguinte, Gabriel decidiu visitar a comunidade onde Bukele crescera. Era uma viagem longa, mas ele precisava ver com os próprios olhos o contexto que moldara aquele homem. Ao chegar, ficou impressionado com a simplicidade e a força daquelas pessoas. Conversou com moradores que falavam de Bukele com admiração, contando histórias de como ele ajudara a revitalizar a cultura local após anos de abandono governamental.
Gabriel começou a perceber que havia muito mais profundidade naquela figura pública do que ele imaginara inicialmente. De volta à cidade, Gabriel passou horas refletindo sobre o que vira. Ele sabia que precisava rever suas convicções, mas não era fácil abandonar anos de certezas construídas. Em um momento de introspecção, ele ligou para sua mãe, com quem não conversava há meses. A conversa foi breve, mas significativa. Ela mencionou como Gabriel sempre fora determinado, mas às vezes esquecia de ser gentil consigo mesmo e com os outros. Aquelas palavras ficaram gravadas em sua mente. Ao final do dia, Gabriel estava sentado à mesa de sua cozinha, cercado por anotações e fotografias. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. Seguir com a matéria original, repleta de sarcasmo e crítica, ou mergulhar em algo mais genuíno e complexo. A escolha não seria fácil, mas ele sentia que algo maior estava em jogo. Talvez até sua própria identidade. Gabriel acordou na manhã seguinte com uma sensação de peso no peito. As palavras de Bukele e de sua mãe ecoavam em sua mente como um mantra incômodo. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, mas o jornalista dentro dele travava uma batalha interna. Por um lado, ele queria escrever a matéria que sua editora esperava, algo provocativo, crítico e alinhado ao seu estilo habitual. Por outro, havia algo inquietante em reduzir Bukele a um simples alvo de zombaria, depois de tudo o que descobrira. Ainda hesitante, Gabriel decidiu visitar novamente Bukele. Desta vez, não como espectador, mas como alguém em busca de respostas. Quando chegou ao teatro onde Bukele daria outra palestra, ele foi direto aos bastidores, pedindo para falar pessoalmente com o homem que tanto o intrigava. Após alguns minutos de espera, Bukele apareceu, calmo e receptivo. "O que te traz aqui, Gabriel?" perguntou Bukele, sem demonstrar surpresa ou hostilidade. Eu preciso entender melhor", admitiu Gabriel, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Você falou sobre conexões humanas e sabedoria. Mas como isso funciona no mundo real? Como você mantém esses princípios em meio a tanta adversidade?" Bukele sorriu levemente, como se soubesse que aquela pergunta carregava mais significado do que aparentava. "Vamos caminhar", disse ele, indicando o jardim nos fundos do teatro. Enquanto andavam, Bukele começou a compartilhar histórias de sua vida, sobre como aprender a escutar antes de falar, sobre os momentos em que precisou abrir mão de suas próprias certezas para abraçar o desconhecido. "Sabedoria não é ter todas as respostas", explicou ele. "É reconhecer que cada pessoa tem algo a ensinar, mesmo quando discordamos dela." Gabriel ouvia atentamente, tentando absorver cada palavra. No entanto, sua mente ainda resistia. Ele argumentou: "Mas e se essas lições forem erradas? E se o que as pessoas estão dizendo for prejudicial?" "Então cabe a nós questionar com gentileza", respondeu Bukele. "O problema não está nas ideias diferentes, mas na maneira como as tratamos. O sarcasmo e o desdém podem ser armas poderosas, mas também podem nos afastar da verdade." Essa última frase atingiu Gabriel como um soco no estômago. Ele sempre usara o sarcasmo como defesa, como forma de manter distância das pessoas. Agora, pela primeira vez, ele percebia que talvez essa barreira fosse o que o impedisse de enxergar além de si mesmo. Nos dias seguintes, Gabriel mergulhou em uma série de entrevistas com pessoas que haviam sido impactadas por Bukele. Ele conheceu Maria, uma jovem professora que abandonara sua carreira corporativa para ensinar crianças em comunidades carentes após assistir a uma palestra de Bukele. Conheceu João, um ex-presidiário que encontrara a propósito restaurando antigas tradições culturais em sua cidade natal. Cada história era um testemunho vivo do poder transformador das ideias de Bukele. Mas nem tudo era harmonia. Durante uma dessas entrevistas, Gabriel conheceu Ricardo, um empresário que criticava duramente Bukele.
Ele vem de ilusões, disse Ricardo, visivelmente irritado. As pessoas precisam de soluções práticas, não de discursos bonitos. Gabriel sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras refletiam parte de suas próprias dúvidas. Será que Bukele realmente fazia diferença ou apenas criava falsas esperanças? De volta ao escritório, Gabriel começou a redigir sua matéria. Mas, diferente de seus trabalhos anteriores, ele hesitava em cada linha. Queria ser honesto, mas também justo. Queria questionar, mas sem desrespeitar. Foi então que recebeu uma ligação inesperada. Era sua irmã, Ana, com quem tinha uma relação distante. Ela estava passando por dificuldades financeiras e emocionais e, embora relutante, pediu ajuda a Gabriel. Aquela conversa trouxe à tona lembranças dolorosas. Gabriel sempre fora o irmão ausente, ocupado demais com sua carreira para se preocupar com a família. Ele prometeu ajudar Ana, mas sabia que precisava fazer mais do que apenas enviar dinheiro. Precisava reconectar-se com ela, entender suas lutas e oferecer apoio genuíno, algo que Bukele enfatizava constantemente em suas palestras. Enquanto lidava com essas questões pessoais, Gabriel decidiu confrontar Bukele mais uma vez. Desta vez, ele foi direto ao ponto. Você fala sobre conexões e empatia, mas e quando isso dói? Quando exigir mais de nós mesmos parece impossível? Bukele olhou para ele com calma e respondeu: o crescimento nunca é fácil, Gabriel, mas é na dor que aprendemos o que realmente importa. Aquela resposta ficou gravada na mente de Gabriel. Ele percebeu que vinha usando sua carreira como uma forma de evitar relacionamentos profundos, com sua família, seus colegas e até consigo mesmo. A matéria que escreveria sobre Bukele seria mais do que uma crítica ou um elogio. Seria uma reflexão sobre suas próprias limitações e possibilidades. No final da semana, Gabriel entregou a matéria para sua editora. Ela estava diferente de tudo o que já havia escrito antes. Equilibrada, vulnerável e profundamente humana. Sua editora franziu a testa ao ler, mas, para a surpresa de Gabriel, ela aprovou, dizendo: talvez seja exatamente isso que nossos leitores precisam agora. Gabriel saiu do escritório com um peso menor no peito. Sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Mas pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava no caminho certo. Após a publicação da matéria, Gabriel sentiu uma mistura de alívio e apreensão. As reações começaram a chegar rapidamente. Comentários elogiando sua abordagem inovadora conviviam com críticas ácidas de colegas que o acusavam de ter se vendido para Bukele. Mas o que mais chamou sua atenção foi a resposta de Ana. Ela ligou para ele, emocionada, dizendo que nunca havia visto aquele lado de Gabriel em suas palavras. Foi um momento de conexão real entre os irmãos, algo que Gabriel não experimentava há anos. Decidido a investir nessa reaproximação, Gabriel convidou Ana para almoçar. Durante o encontro, ela falou abertamente sobre suas dificuldades financeiras e emocionais, revelando que estava lutando contra a depressão. Gabriel ouviu atento, tentando aplicar as lições que aprendera com Bukele. Ele resistiu ao impulso de oferecer soluções prontas ou minimizar seus problemas, como costumava fazer. Em vez disso, escutou com paciência e validou os sentimentos dela. Ao final do almoço, Ana disse algo que tocou profundamente Gabriel. Eu não esperava que você fosse me entender assim. Parece que finalmente estamos nos reconectando. Mas nem tudo era harmonia na vida de Gabriel. No trabalho, a repercussão da matéria continuava a gerar tensão. Seus colegas jornalistas o questionavam sobre sua mudança de tom, insinuando que ele havia perdido sua objetividade. Um deles, André, um repórter experiente conhecido por seu ceticismo agressivo, confrontou Gabriel diretamente no corredor da redação. Desde quando você virou um filósofo de Araque? Provocou André, com um sorriso sarcástico. Essa história de conexões humanas é pura frescura.
Onde está o jornalismo duro que todos esperam? Gabriel sentiu o sangue subir à cabeça, mas respirou fundo antes de responder. Talvez seja a hora de pensarmos diferente, disse ele, mantendo a calma. Não significa abandonar o rigor, mas sim ampliar nossa visão. Talvez estejamos tão focados em criticar que esquecemos de entender. André riu, desdenhando, mas Gabriel percebeu que não precisava provar nada a ele. Aquela conversa só reforçou sua decisão de seguir seu novo caminho. Enquanto lidava com essas questões profissionais, Gabriel recebeu um convite inesperado. Bukele o convidou para participar de uma viagem até uma comunidade rural onde realizava um projeto cultural. Curioso e determinado a compreender ainda mais sobre o impacto das ideias do filósofo, Gabriel aceitou. A viagem foi transformadora. Ele testemunhou como Bukele trabalhava lado a lado com os moradores, ajudando-os a resgatar tradições quase esquecidas e incentivando-os a acreditar em si mesmos. Durante uma noite ao redor de uma fogueira, Gabriel ouviu histórias tocantes de pessoas que haviam superado adversidades graças ao apoio de Bukele. Uma mulher chamada Clara contou como ele a ajudara a montar uma cooperativa artesanal que agora sustentava várias famílias. Ele não nos salvou, disse ela, com lágrimas nos olhos. Ele nos mostrou que nós mesmos podemos ser nossa salvação. Essa frase ficou gravada na mente de Gabriel, fazendo-o refletir sobre o papel que ele poderia desempenhar em sua própria vida e na vida dos outros. De volta à cidade, Gabriel decidiu levar aquela experiência para seu trabalho. Propôs à editora a criação de uma nova série de reportagens focadas em histórias de resiliência e reconexão humana. Embora inicialmente hesitante, a editora acabou aceitando, impressionada pela paixão com que Gabriel defendeu a ideia. Ele sabia que seria um desafio equilibrar esse novo formato com as exigências comerciais do jornal, mas estava disposto a tentar. No entanto, nem tudo saiu conforme o planejado. Durante uma entrevista para a nova série, Gabriel conheceu Lucas, um jovem ativista que criticava duramente métodos paternalistas de ajuda social. Para Lucas, muitas iniciativas, incluindo algumas promovidas por Bukele, eram superficiais e não abordavam as raízes dos problemas. Gabriel ficou desconcertado. Será que Bukele também tinha falhas? Ou será que toda boa intenção carregava consigo imperfeições inevitáveis? Essa dúvida fez Gabriel buscar Bukele novamente. Desta vez, ele foi direto. Você já parou para pensar que algumas de suas ações podem estar causando mais mal do que bem? Bukele não pareceu surpreso. Claro que sim, respondeu ele calmamente. Nenhuma solução é perfeita. Mas o importante não é acertar sempre, é estar disposto a aprender e ajustar. Gabriel sentiu uma estranha sensação de paz ao ouvir isso. Talvez o segredo não fosse encontrar todas as respostas, mas aceitar que o caminho era feito de perguntas contínuas. Ao final dessa fase, Gabriel percebeu que estava mudando não apenas como jornalista, mas como pessoa. Ele começou a dedicar mais tempo à família, especialmente a Ana, e a cultivar relacionamentos mais profundos com amigos e colegas. Sua matéria seguinte, sobre uma comunidade urbana que enfrentava despejos, foi recebida com entusiasmo pelo público, provando que era possível unir crítica social e empatia sem perder a essência do jornalismo. Gabriel estava em um ponto de inflexão. As reportagens da sua nova série começaram a ganhar notoriedade, mas não sem resistência. Enquanto alguns leitores aplaudiam seu tom empático e humano, outros o criticavam por abandonar o jornalismo sério. No entanto, ele sabia que aquela era apenas a superfície do verdadeiro teste que enfrentava. O questionamento de Lucas sobre as imperfeições das iniciativas de Bukele continuava ressoando em sua mente, forçando-o a olhar para além das intenções e analisar os resultados reais.
Decidido a investigar mais a fundo, Gabriel retornou à comunidade rural onde havia conhecido Clara e outras pessoas impactadas por Bukele. Dessa vez, ele buscou ouvir vozes críticas. Conheceu Pedro, um morador que acusava Bukele de promover projetos bonitos para câmeras, mas que não atendiam às necessidades mais urgentes da comunidade. Eles nos dão orgulho cultural, mas quem vai resolver nossa falta de água potável? Questionou Pedro, com uma expressão de frustração no rosto. Gabriel sentiu o peso daquelas palavras. Era impossível ignorar que algumas questões estruturais permaneciam intocadas. De volta à cidade, Gabriel começou a refletir sobre o papel dos grandes idealistas como Bukele. Ele percebeu que, mesmo com boas intenções, qualquer esforço poderia ter falhas. Mas isso significava desistir ou significava ajustar e melhorar constantemente? Essa dúvida levou Gabriel a escrever uma matéria especial sobre contradições em projetos sociais, destacando tanto os impactos positivos quanto os limites práticos. A publicação gerou intensos debates nas redes sociais e na própria redação do jornal. Foi durante esse período turbulento que Gabriel recebeu uma mensagem inesperada de Bukele. Ele queria conversar pessoalmente. Quando se encontraram, Bukele foi direto ao ponto. Eu sei que você está questionando o meu trabalho, e eu te respeito por isso, mas quero que entenda que ninguém é perfeito, nem eu, nem você, nem essas pessoas que confiam em nós. O que importa é o compromisso com o aprendizado contínuo. Aquela conversa deixou Gabriel ainda mais determinado a aprofundar sua compreensão. Ele propôs algo audacioso: trabalhar diretamente com Bukele por algumas semanas, ajudando a implementar um novo projeto voltado para a educação infantil em uma comunidade urbana marginalizada. Para surpresa de ambos, Bukele aceitou. A experiência foi transformadora. Gabriel testemunhou de perto os desafios logísticos e emocionais envolvidos em projetos sociais. Viu como pequenos gestos, como ouvir os moradores antes de tomar decisões, faziam toda a diferença. Também percebeu os obstáculos criados pela burocracia e pela falta de recursos. Foi nesse momento que ele entendeu algo crucial. O problema não era o idealismo, mas a falta de diálogo entre ideais e realidade. No final da experiência, Gabriel escreveu uma matéria profundamente pessoal, relatando sua jornada ao lado de Bukele. Ele não poupou críticas, mas também destacou as lições aprendidas. A matéria se tornou viral, tocando corações e provocando discussões importantes sobre o papel da empatia e responsabilidade social no jornalismo moderno. Ao mesmo tempo, Gabriel continuou investindo em suas relações pessoais. Ele passou mais tempo com Ana, ajudando-a a encontrar tratamento adequado para sua depressão. Juntos, eles começaram a reconstruir a frágil conexão familiar que havia sido negligenciada por anos. Gabriel também decidiu organizar um jantar com amigos antigos, algo que não fazia há tempos. Durante a reunião, ele percebeu o quanto tinha perdido ao manter todos à distância. Mas a maior reviravolta veio quando sua editora o chamou para uma reunião urgente. Ela anunciou que a série de reportagens de Gabriel seria expandida para um documentário, com patrocínio de uma grande plataforma de streaming. Era uma oportunidade incrível, mas também um desafio enorme. Gabriel sabia que precisaria equilibrar exposição pública, autenticidade e impacto social. Antes de encerrar esta fase, Gabriel fez uma reflexão silenciosa em seu apartamento. Ele pensou em tudo o que havia vivido. O embate inicial com Bukele, as descobertas sobre si mesmo, as conexões reconstruídas e as críticas enfrentadas. Sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, mas sentia-se mais preparado do que nunca para continuar sua trajetória. Decide chamada para a ação.
Se você gostou desta história e quer acompanhar o desfecho dessa jornada emocionante, inscreva-se no canal e deixe seu like. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos como este. Ah, e me diga aqui nos comentários, até que ponto você acha que podemos equilibrar idealismo e realidade em nossas vidas? Sua opinião pode ser exatamente o que essa história precisa. Gabriel estava no auge de sua carreira, mas também em um momento decisivo de sua vida. O documentário baseado em suas reportagens estava prestes a ser lançado. E ele sabia que isso o colocaria sob uma exposição sem precedentes. Enquanto revisava as últimas edições do projeto com a equipe da plataforma de streaming, sentia uma mistura de orgulho e apreensão. Ele queria que o documentário fosse autêntico, mas temia que o sucesso pudesse distorcer sua mensagem original. No dia do lançamento, Gabriel assistiu ao documentário em uma pequena sala de cinema reservada para convidados. Ao ver as imagens e ouvir as vozes das pessoas que haviam compartilhado suas histórias, ele sentiu um nó na garganta. Era impossível não se emocionar com a força daqueles relatos, de Clara, Pedro, Ana e tantos outros. Quando os créditos começaram a rolar, houve um silêncio respeitoso na sala antes dos aplausos ecoarem. Bukele, sentado ao seu lado, virou-se para Gabriel com um sorriso discreto. "Você fez algo importante aqui", disse ele simplesmente. Nos dias seguintes, o documentário ganhou repercussão global. As redes sociais fervilhavam com debates sobre idealismo, realidade e o papel do jornalismo na sociedade. Gabriel concedeu inúmeras entrevistas, sempre tentando equilibrar reconhecimento e humildade. Durante uma delas, uma repórter lhe perguntou: "Você acredita que é possível mudar o mundo através de histórias como essas?" Gabriel hesitou por um momento antes de responder. "Acho que cada história pode mudar alguém. E talvez juntas elas possam inspirar um caminho diferente." Mas nem tudo era celebração. A pressão aumentava à medida que críticos questionavam a profundidade do impacto social retratado no documentário. Alguns ativistas acusavam Gabriel e Bukele de promoverem apenas uma visão superficial dos problemas enfrentados pelas comunidades. Outros argumentavam que o sucesso comercial do projeto contradizia seus princípios originais. Gabriel sabia que aquelas críticas tinham fundamento, mas também percebeu que não poderia agradar a todos. Decidiu usar essa oportunidade para continuar crescendo. Foi durante uma viagem de promoção internacional que Gabriel recebeu notícias preocupantes. Ana, sua irmã, havia sofrido uma recaída em sua depressão e precisava de ajuda imediata. Ele cancelou o restante da turnê e voltou para casa. Ao chegar, encontrou Ana em um estado frágil, mas determinada a melhorar. Juntos, eles buscaram apoio especializado e Gabriel prometeu estar presente de maneira mais constante. Aquela experiência reforçou nele a importância de manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. De volta ao trabalho, Gabriel decidiu encerrar sua série de reportagens com uma matéria final, refletindo sobre tudo o que havia aprendido. Ele escreveu sobre os desafios de unir idealismo e realidade, sobre os limites do jornalismo enquanto ferramenta de transformação, e principalmente sobre a necessidade de conexões humanas genuínas. "Não existem soluções perfeitas", escreveu ele. "Mas talvez o verdadeiro progresso esteja em nossa capacidade de nos conectarmos uns aos outros, mesmo quando as respostas são incertas." O texto foi publicado na véspera de uma nova palestra de Bukele. Gabriel compareceu ao evento, desta vez como espectador, sem planos de interagir diretamente. No entanto, Bukele o chamou ao palco no final da apresentação. Diante de uma plateia lotada, Bukele falou: "Este homem me desafiou desde o início, mas foi exatamente esse desafio que nos levou a lugares inesperados. Gabriel me ensinou que até mesmo aqueles que parecem nossos oponentes
podem ser aliados importantes na busca por entendimento. Após o evento, Gabriel e Bukele conversaram pela última vez. Você ainda vai longe, disse Bukele, com um tom quase paternal. Mas lembre-se, nunca pare de questionar, nem a si mesmo. Gabriel sorriu, sabendo que aquelas palavras ficariam gravadas para sempre em sua memória. Meses depois, Gabriel retomou sua rotina no jornal, mas agora com uma abordagem renovada. Ele continuou investigando questões sociais, mas sempre priorizando conexões humanas e diálogos honestos. Sua relação com Ana se fortaleceu, e ele passou a cultivar amizades com mais intencionalidade. Embora ainda enfrentasse desafios, Gabriel sentia-se em paz consigo mesmo, sabendo que havia encontrado um propósito maior. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.